Então, esse é o conceito geral dos padrões de herança que a gente pode trabalhar, essa interação entre os alelos e com outros alelos do genoma. Então, vamos dar alguns exemplos de efeitos alélicos que você pode observar. Então, por exemplo, se a fisiologia normal, ou seja, não tem um fenótipo clínico de doença, ela requer daquele produto gênico mais do que 50% de função ativa, né? A gente está falando, então, que a perda de um dos alelos provocaria uma doença, né? Se ele, para a fisiologia normal, requer de mais do que 50%. E a gente chama esse mecanismo de haploinsuficiência. Por quê? Apenas um alelo ativo ele é insuficiente para manter o fenótipo normal. Então, a insuficiência tem a ver com o fenótipo normal. Então, vamos trazer um exemplo aqui, tá? Digamos que você tenha duas situações. Um alelo totalmente ativo e um alelo que tem uma boa parte da função dele inativa, né? Aqui a gente vai colocar a referência da função. Então, ele praticamente está totalmente sem função. E nesse caso, ele está totalmente sem função e o primeiro alelo também não está 100%. Se o funcionamento normal, né, então a fisiologia normal, ela requer mais do que 50% desse gene funcional, então a gente está falando que se esse é um cenário em que o indivíduo portador ele é afetado, a gente fala de um cenário de haploinsuficiência, né? Tipicamente de um padrão de herança dominante, porque apenas uma alteração é suficiente para manifestar o fenótipo. E aí, nessas doenças de haploinsuficiência, você tem, por vezes, uma situação que e se essa pessoa, se esse embrião eventualmente herdar dois alelos de perda de função? Então, nesse caso, a gente fala de genótipo letal, tá bom? Então, você realmente afeta muito, uma cópia já era suficiente para causar o fenótipo, o heterozigoto já é afetado. Se, por outro lado, aquele gene tem uma função, então eu não mudei, né, os alelos aqui, as funções deles, mas se aquele gene como um todo ele tem uma função abaixo de 50%, então na verdade a gente fala de haploinsuficiente, então ele é um indivíduo não afetado nesse caso. E se ele for afetado nesse caso de baixo, a gente começa a falar em herança recessiva, porque ele precisou desse alelo e desse alelo com uma perda funcional importante. Então, mesmo que o primeiro alelo aqui não seja totalmente de perda de função, se a atividade promovida por aquele gene, o limite mínimo, era maior do que a da atividade daquele próprio alelo, a gente já observa uma manifestação, então o afetado ali, ele seria decorrente de uma herança recessiva. A gente está pensando em herança recessiva e dominante baseado num conhecimento prévio sobre o funcionamento daquele alelo. Na prática, a gente observa nas famílias isso através de ferramentas como o heredograma, a gente observa esses padrões, né? Mas isso mais para frente um pouco. Uma outra situação é quando aquela mutação, né, quando aquela alteração genética, ela aumenta a produção, né, do produto gênico, por exemplo, a proteína, e aí a gente pensa em um efeito regulatório, né, então você superexpressa aquela proteína, e isso é deletério, né, então se a gente observa o fenótipo, a gente está falando numa proteína, numa mutação do tipo ganho de função, ou mesmo, não, ele mantém a quantidade de proteína ali, mas há um acréscimo na função dele, a atividade daquela proteína ela aumenta de alguma forma. Por exemplo, uma enzima tem um sítio catalítico mais eficiente, e isso, se tiver alterado, se tiver associado a um caso de afetados, a gente fala em um efeito do tipo ganho de função. E também tem um tipo de alteração que se encontra em doenças de padrão mendeliano, que são os padrões com efeito dominante negativo. Então, na verdade, você tem só um alelo alterado, mas ele atrapalha a função do outro alelo, né? Isso pode ser mecanisticamente de várias formas, né? Mas uma delas é, por exemplo, por agregação. Então, a proteína ela se dobra de uma forma
a agregar, né, outras proteínas, e ela pode agregar o próprio homólogo, né, dela, então o outro alelo ele vai ser afetado. Então, na prática, a gente está vendo, na verdade, uma herança dominante, mas o efeito na célula ele requer a alteração dessas duas cópias, desses dois alelos. Então, ele parece, celularmente, ele lembra algo recessivo, porque você tem a perda das duas funções. E aí, só para a gente ter uma outra ideia de herança aqui, não só dominante e recessivo, mas também algo, por exemplo, codominante, ou um efeito aditivo. Né? Então, entendendo mais ou menos os alelos que participam do sistema ABO, né? E conjuntamente eles formam esses genótipos, né? Então a gente tem os alelos, e eles se encontram, né? Nas gerações, nas populações, para fazer os genótipos. E aí a gente observa o seguinte: então os alelos, os alelos do sistema BO, eles representam glicoproteínas de tipos diferentes. Então você tem o tipo A, o tipo B, e você tem um alelo que não tem função, ele tem uma perda de função, você não tem aquela glicoproteína. Então o que acontece? Toda vez que eu encontro um alelo A ou B com um alelo O, eu vou ver apenas a expressão daquele alelo presente. Então, por isso que o heterozigoto AO e BO, na verdade, eles têm um fenótipo A e B, respectivamente. E aí, nas situações em que há uma segregação do alelo B e A, né, na hora da fecundação, você tem os dois alelos sendo expressos, e aí os dois vão lá para a superfície da célula. E essas glicoproteínas, elas são antigênicas, né, então você acaba montando uma resposta imune contra o outro alelo, né, que não está presente, né, na própria pessoa. Então você consegue ver esse padrão. Então, os portadores do alelo A em homozigose ou em heterozigose com alelo O, eles têm o alelo A na superfície, né, o produto do alelo A na superfície, e eles produzem no plasma anticorpos anti-B, e esse é o tipo de antígeno, o antígeno tipo A que está presente ali. O mesmo para o B, então ele tem o anti-A e o antígeno B. O grupo AB, então, ele não tem anticorpos contra A ou contra B, né? Então, senão ele provocaria uma reação autoimune. E o grupo O, ele não tem a apresentação dessas glicoproteínas, então ele tem os dois anticorpos. E aí, por isso, você consegue entender como é que funciona a questão de doadores e receptores para esse sistema sanguíneo. Né? O sistema sanguíneo tem vários outros alelos, né, que a maioria deles se expressam em proteínas de superfície que tem um padrão mais ou menos semelhante. Tá? Então vamos para o próximo tópico.